Voltamos com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, tratamos do envelhecer com qualidade, com respeito, com construção social, para que os idosos também tenham qualidade. Fábia, no outro bloco, o Marcelo e a Raimunda colocavam de que a sociedade e a família não estão prontos para poder receber esse idoso. Se pensarmos em famílias menores, com menos filhos, hoje o idoso muitas vezes é cuidado por uma família de 7 ou 8 filhos. Pensamos em uma idade avançada, cada vez mais sozinho no futuro, se é possível perceber isso em países como a Alemanha, que já tem um número de filhos reduzido, é possível de pensar que essa geração hoje de 30 e poucos anos, terá uma vida idosa mais à frente, sozinha? Já está acontecendo, né? Porque como o Brasil envelheceu muito rápido, os meus bisavós tiveram 12 filhos, meus avós mais 7, né? Eu tenho 7 irmãos, mas eu tenho 2 filhos, né? Sim. Então, quem que vai cuidar de mim enquanto velha, né? Enquanto idosa? Então, na verdade, esse problema muitas famílias já estão tendo. Então, ou estrutura-se quem que vai ficar responsável, ou ter algumas alternativas para onde que esse idoso vai. Uhum. Então, esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje, né? Quem que vai cuidar dos nossos idosos? Se não está legal agora, para o futuro vindouro, também não. Está muito difícil, porque está envelhecendo muito rápido, ainda não tem estrutura suficiente. Na verdade, a gente não tem uma fórmula para falar assim, ó, com essa família, a melhor situação acontecer vai ser institucionalizar esse idoso morar na casa de algum filho voltar para a casa dos pais também, que hoje é muito comum, mas também que não é uma solução pelo problema que a gente está enfrentando. Uhum. Raimunda, de acordo com a experiência da senhora, da federação, qual é a pauta mais importante na questão de melhoria de qualidade de vida do idoso hoje? Mais importante, eu acho que todas são importantes, mas a saúde é fundamental, né? Mas a gente sabe que existem os mecanismos, o idoso tem toda uma cobertura, né? E eu vejo a questão mais pelo lado educativo. Eu acho que tem que haver campanha nas escolas, inclusive nessa questão do respeito, porque é preciso que o jovem valorize. A nossa cultura é muito diferente, não é? Dos países mais desenvolvidos. Quer dizer, o velho, ele é respeitado porque ele sabe. É assim que se diz. Se conta a experiência do idoso. A senhora acha que hoje a juventude ela não valoriza essa experiência do idoso? O que ele traz de bagagem? A nossa cultura, eu acho que não. Valoriza o que é descartável, né? Sim. Então vai com relação a esse conceito para tudo, inclusive para o que é o mais velho. E aí o idoso também se torna descartável nessa história? Se torna descartável, porque enquanto ele está ali trabalhando, ele tem algum rendimento, ele tem uma aposentadoria, ele tem um significado. A partir do momento que ele demanda de um trabalho, de alguém para cuidar, de um cuidador do idoso, que seja um profissional da área ou que seja alguém da família, ele já se torna um peso. Marcelo, você percebe na sua experiência de fórum, de escritório, esse idoso sendo vítima clara, vítima crônica clara? Nitidamente. Isso que eles estão dizendo é importante porque o idoso, ele trabalhou durante um tempo e aposentou-se lá com 60 anos de idade, com o aumento da expectativa de sobrevida, que hoje é em torno de 76 a 78 anos, ele volta ao mercado de trabalho e continua trabalhando. Então, enquanto ele recebe uma aposentadoria e mais um salário, ele tem um valor muito alto dentro da sociedade e dentro da família. A partir do momento em que ele deixa de receber um salário, passa a receber só uma aposentadoria, que ao longo dos anos ela vai achatando, ela vai caindo, e ele vai se tornando, entre aspas, uma despesa, né, ele vai sendo excluído, né, e colocado ali à mercê de situações que o Estado e a sociedade, além da família, não estão completamente preparadas para recebê-lo. O que falta, na verdade, na minha ideia, é um planejamento, né, porque a gente está falando aqui, por exemplo, de uma questão que é associada: saúde, previdência e assistência. A saúde ela tem que estar associada à previdência e associada à assistência, porque faz parte do que juridicamente a gente chama de seguridade social. Sim. Que é uma forma de proteção no momento que a pessoa precisa.
né? E não falo só para o idoso, não, mas principalmente para o idoso. E a gente precisa engajar porque a sociedade é uma responsabilidade. A seguridade é uma responsabilidade nossa e da sociedade. Marcelo, a pergunta que eu vou fazer com a Raimunda, ela reverbera na sua experiência. Se muitos desses problemas acontecem no âmbito privado, dos muros, das portas para dentro da casa, Raimunda, você vê o idoso tendo liberdade ou tendo ímpeto de buscar a federação ou de buscar uma associação ou a própria delegacia do idoso para buscar ajuda? Ou isso fica muito preso ali naquela casa? Aí a questão é a informação, né? Porque eu até havia comentado lá fora que é muito bom um espaço desse na mídia para se discutir esse tipo de problema, porque não se divulga essas coisas, né? Principalmente os mecanismos, né? Toda essa ideia de proteção, né? Mas a gente tem muito exemplo, eu pelo menos vivi isso dentro de hospitais, por exemplo, a família leva o idoso e deixa lá. Quantas vezes nós tivemos que sair procurando a família? Tem 1 ano ou mais de 1 ano que ele não recebe uma visita. E acontece, do idoso ter o direito de ter um acompanhante, o hospital não dá essa permissão também, né? Pois é, então mas... tem os dois lados, né? De você se oferecer para ficar com o idoso, porque ele está dentro do CTI, e aí você tem, mesmo sendo o direito dele, você tem N justificativa que não precisa, né? Agora, então você Marcelo, tem os dois lados. Como que o idoso pode perceber que ele está sendo vítima de exploração, de assédio? Porque, retomando, se essa violência acontece de forma muito privada, dentro dos muros da casa, o que a gente observa muitas vezes é um profissional de saúde que percebe que ele está sendo maltratado, ou um vizinho que percebe, você, vizinho, faça sim a utilização da delegacia do idoso para poder fomentar esse tipo de denúncia. Como que o idoso pode perceber isso? Isso é muito importante, até porque a informação realmente é muito importante. Então, aquele que toma ciência de maus tratos com relação a idosos, de algum tipo de crime como o próprio estelionato, ele tem que fazer a representação e tem diversos órgãos para fazer, né? Tem instituições públicas e privadas. O primeiro, claro, é uma delegacia de polícia, se for o caso, fazer uma representação. Pode procurar órgãos como o Ministério Público, que tem inclusive uma unidade específica para atendimento ao idoso. Deve procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma comissão que cuida da situação do idoso. Pode procurar a Federação de Aposentados, enfim. Existem vários meios de denunciar. Com canais, internet, telefone, fácil. Só não pode ficar uma coisa, omisso. Sim. Porque uma sociedade que é uma sociedade que se quer ser democrática, ela tem que cuidar do idoso, ela tem que planejar, porque um dia nós que hoje somos jovens vamos chegar à melhor idade. Né? Fábio, qual que é o quadro clínico que você pode colocar para a gente desse idoso vítima de violência? Eu não estou dizendo de vítima de violência física, não, mas da violência mesmo, econômica, do assédio moral, do relegar o idoso um papel agora obsoleto. Qual que é o efeito disso? O efeito ou o perfil? Exatamente. O perfil, geralmente, que a gente percebe com essas características, é aquele idoso que começa no quadro de demência. Sim. Né? Então, principalmente porque... Exatamente. Aí você não sabe até que ponto que realmente está acontecendo alguma coisa, ou a família, por falta de informação, não sabe lidar com essa informação, não sabe nem realmente se ele tem uma patologia. Então, é um dos quadros que eu vejo que tem mais, assim, esse risco. E aí aparece o oportunista. Sim. Exatamente. Que rapidamente percebe que pode ser alguém da família, que pode ser um cuidador, que omite informação, que faz uma dosagem maior de medicamentos. Porque quando a gente trabalha na questão de envelhecimento, a gente tem algumas falas, algumas linhas, né, de senescência, que é alteração fisiológica, senilidade, que são as patológicas. Então, didaticamente, a gente divide em alguns grupos. Então, quando a gente fala de demência, que é uma incompetência cerebral, a gente divide em 5 grupos, que são as síndromes, né? Porque a gente fala que envelhecer não é doença, mas o perfil que geralmente a gente trabalha, ele apresenta alguma patologia, porque a gente acaba abordando muito a questão da doença, né? É claro que você tem o idoso, já que é acima de 60 anos, que é um idoso,
que está ativo, que não tem problema nenhum de saúde. Fábio, rapidinho, as síndromes essas 5 que você coloca, assim, rapidinho. Que a gente fala que são 5 Is, né, para facilitar. Que é a incompetência cerebral, que é a questão da perda de memória, depressão. A incontinência urinária, que é a perda involuntária da urina, Sim. que é uma patologia, não é normal. A gente tem a iatrogenia, que é o efeito negativo, o efeito colateral de alguns medicamentos ou de conduta do profissional. Né, que você vai tratar uma doença, mas você causa outra. Sim. Tá? A gente tem instabilidade postural, que geralmente a gente relaciona com o mal de Parkinson, que é a dificuldade de locomover, osteoporose. Então, são essas patologias que a gente fala que pode estar relacionado com alguma síndrome. E síndrome, geralmente, você tem o quê? Uma patologia que vai ter os efeitos dentro do sistema como um todo. Fábio, eu vou utilizar a sua frase para poder fechar esse bloco. Envelhecer não é doença. Ponto. Envelhecer não é doença. Vamos a um breve intervalo. Até daqui a pouco.